Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao CDF Entrevista. Meu nome é Daniela Alvarenga e hoje o nosso bate-papo é sobre o próximo concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por isso eu estou aqui acompanhada pelo nosso professor de controle externo do CDF, professor Joab Dutra, e também o nosso convidado de hoje, o Marcos Andrade. Ambos são auditores de controle externo no TCDF, então eles sabem exatamente o que você está passando, você que está aí nos assistindo, sobre essa tensão com o edital publicado, prova se aproximando, o que a gente estuda, enfim. E a gente espera que essa entrevista sirva aí para te ajudar com uma motivação, com uma informação a mais e, enfim, é mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Certo? Então vamos começar direto já com as informações do edital. No edital publicado no último dia 14, foram previstas, professor, 10 vagas mais cadastro reserva. Isso. Dessas 10 vagas, 6 são para ampla concorrência, 2 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência. O último edital de 2014 foram 16 vagas, né? Sendo 3 para pessoas com deficiência. A expectativa era de que houvessem mais vagas agora nesse edital ou está cumprindo mais ou menos como esperado mesmo? Tem sido uma prática nos concursos. No edital está previsto assim, um número de vagas que o órgão se compromete com garantia de chamar. Atualmente, no edital que nós temos agora, são 10 vagas. Então, assim, 10 vagas vão ser chamadas. Mas a gente tem visto aí que sempre chama além do que está previsto no edital, né? Seja porque já existem outros cargos vagos, seja porque ocorrem aposentadorias durante o período de validade do concurso, né? A gente pode olhar, por exemplo, no último concurso, né? Temos como base o último concurso, previsto 16 vagas para ampla concorrência. Das 16 vagas, chamaram 16 candidatos, mas foram 48 aprovados, né? Com 48 com as discursivas aprovadas. E foram chamados 48 candidatos. Então, assim, acredito que vai chamar mais, né? Inclusive, no próprio edital fala em cadastro de reserva, quer dizer, há a intenção de ser chamado mais do que os 10 candidatos inicialmente previsto no edital. Conforme você estava falando, embora tenham sido 16 vagas, foram 48 convocados. Isso. E nesse edital, agora de 2020, tem a previsão do cadastro reserva, que não tinha no último, né? Exatamente. Então, assim, a tendência realmente é que chamem mais. De um modo geral, Marcos, o Tribunal de Contas é um órgão que acaba chamando bastante, né, de candidatos do cadastro reserva. Você acha que dessa vez tende a seguir o mesmo caminho? Bom, Daniela, o concurso do ano de 2012 e de 2014, os dois últimos concursos chamaram todos os candidatos aprovados dentro dos candidatos aprovados no concurso. Então, aqueles candidatos que estavam dentro das vagas, eles foram nomeados. E todos os candidatos que estavam aprovados no concurso também acabaram sendo nomeados. Então, tudo indica, tem a tendência de que haja mais candidatos chamados, além dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. Então, acredito que a expectativa é grande para que sejam nomeados. Esse número pode aumentar também, levando em conta alguns servidores que estão em processo de aposentadoria, alguns cargos que já estão vagos. Isso tudo pode contribuir aí para o número de candidatos convocados ser maior do que realmente previsto no edital, né? Sim. O número no decorrer do concurso, sempre há aposentadorias, ou, quer dizer, sempre não, né? Nos dois últimos concursos houve aposentadorias durante a validade do concurso. E aí, à medida que foram tendo as aposentadorias, os candidatos foram sendo nomeados. Então, tudo indica que também é possível que esse ano ou no ano que vem as aposentadorias que surjam também são indícios de que haverá mais candidatos chamados, né? Dentro do número do cadastro de reserva. Com relação à remuneração, ela começa inicialmente aí na faixa dos R$16.000, mais precisamente R$16.673,35, mas além disso, Joab, tem alguns benefícios que podem melhorar esse salário, né? Tem a previsão de gratificação para aquele servidor que tem mestrado, tem doutorado. Além disso, há a possibilidade, dependendo da área que você atua, de ocupar de repente uma função de confiança, um cargo de comissão. Então, o tribunal é um órgão que dá muita possibilidade de crescimento. Então, dependendo da área que o servidor for atuar, dependendo do desempenho dele,
ele pode ainda conseguir, como eu falei, né, uma função de confiança, um cargo de comissão que agrega a remuneração inicial dele. Né? E tem também um auxílio alimentação aí que Exatamente, ajuda também, né? Também tem auxílio alimentação. O tribunal é um órgão muito bom de trabalhar, o TCDF, né? Ele investe nos servidores, além disso tem cursos, especializações, sabe? Então, aquele servidor que tem interesse em um crescimento profissional, ele tem muita oportunidade na casa. Seguindo com as demais informações, as inscrições vão do período de 8 a 27 de abril, para qualquer nível superior, em qualquer área, tecnólogo, tudo está valendo, no valor de R$ 140. O período de isenção, para quem vai tentar a isenção da taxa de inscrição, vai um pouquinho anterior, do dia 9 ao dia 16 de março. A banca é a Sebrasp, né? Aquela conhecida por Merrada, no Luma Certa, muitos candidatos gostam, outros nem tanto, mas enfim. E as provas, na verdade, são no dia 31 de maio. No período matutino, provas objetivas e no período vespertino, provas discursivas. Marcos, com relação à prova do dia 31, principalmente as duas etapas, como eu acabei de falar, de manhã vão ser as provas objetivas, à tarde as provas discursivas. As provas objetivas elas vão ter um total de 150 itens, divididos 65 itens de conhecimentos básicos e 85 itens de disciplinas de conhecimentos específicos. Aqui, de acordo com o edital, as disciplinas básicas são língua portuguesa, conhecimento sobre o DF, lei orgânica do DF, direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito penal, estatística e raciocínio lógico. Já as disciplinas específicas são controle externo e legislação institucional, auditoria governamental, administração financeira e orçamentária, orçamento público, contabilidade geral e análise de demonstrações contábeis, matemática financeira e finanças corporativas e economia. Teve alguma surpresa nesse edital ou era mais ou menos isso que estava sendo esperado mesmo? Bom, primeiramente, né? A gente tem que tomar até um fôlego quando escuta esse edital aqui, que é muita matéria, muita né? coisa, né? Um edital extenso. Muito extenso. Então, mas houve surpresa, sim. Tiveram 3 matérias que foram excluídas do edital, né? Que é a administração pública e a fiscalização de contratos de TI e fiscalização de obras. Então, houve uma diminuição, por outro lado, houve um aumento, né? Também, diminuição e, outro lado, o ingresso de matérias novas, que são a legislação do DF, conhecimentos específicos do Distrito Federal e... Estatística, né? Estatística, né? Estatística é um assunto bem pesado, né? Então, assim, houve um tiro e coloca, né? Então, assim, eu fiquei surpreso porque retiraram a administração pública, que para mim era uma matéria que bastante cobrada nos tribunais de contas, né, do Brasil afora. Né. Fiquei surpreso com essa mudança aí, nessa retirada da administração pública. Continuando sobre as questões, a prova discursiva no período da tarde, ela vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa são 2 questões de até 10 linhas cada. E a segunda etapa é uma peça de natureza técnica de até 50 linhas. Joab, você acha que essa peça técnica tende a ser a parte mais difícil do edital, da prova, ou não? Eu não diria que é a parte mais difícil. Assim. Muitos candidatos têm a preocupação com a peça técnica, né? Até colocam esse medo assim, né? Com a parte mais difícil, mas não necessariamente. A peça técnica você pode se preparar previamente, né? Existe um roteiro, um modo de se preparar uma peça técnica, você vai dar opinião sobre uma determinada situação, uma possível irregularidade, sabe? Então já tem um formato mais específico. E as outras questões, né? As outras 2 questões, pode ser qualquer assunto da área específica, né? Sabe? Então, a recomendação é, lógico, treinar, né? Treinar em casa, fazer tanto as discursivas para as 2 questões, quanto treinar a peça técnica e embasar ali o seu argumento na hora da peça técnica, né? Você vai colocar a sua opinião sobre uma situação específica e embasando dentro da lei, dentro da doutrina, sabe? Não tem muito mistério, né? Mas eu sei que existe muito esse medo sobre a peça técnica. A parte formal é importante saber ali, né? Conforme o manual de redação, mas não é o principal, a parte formal não é o principal que é cobrado. Tem uma pontuação mínima lá para a parte formal,
mas o principal realmente é o conteúdo, né? O examinador está preocupado se você realmente sabe o conteúdo, sabe fundamentar a sua resposta. Só complementando o que você falou, é importante para quem está se preparando dar uma olhadinha lá no manual de redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a segunda revisão, se eu não me engano, né? Para, enfim, não perder ponto de bobeira, né? Você se prepara tanto na parte do conteúdo e não perder ponto de bobeira nessa parte formal. Outra informação que vem no edital também que é bastante importante é a questão da nota mínima. Na prova objetiva, o candidato deve fazer no mínimo 45 pontos, sendo 13 das disciplinas básicas e 26 das específicas. Lembrando que, embora seja 13 da parte básica e 26 da específica, no total ele deve fazer no mínimo 45 pontos, né? E na parte da prova discursiva são 30 pontos. As duas primeiras questões valem 10 pontos cada uma e a segunda vale 30 pontos. Então você tem que tirar pelo menos 10 nas primeiras questões e 15 na peça técnica, né? Então, só recapitulando aí, porque parece um pouco confuso, né? Na prova objetiva, nota mínima de 45 pontos e na prova discursiva, nota mínima 30 pontos. Marcos, de um modo geral, é tranquilo atingir essa nota mínima ou não é tão simples assim? Bom, o Sebrasp, né, ele tem esse método de uma errada anula uma certa. Então, tranquilo não é. Porém, o candidato não pode pensar no mínimo. Então, como você vai encarar a prova do Sebrasp, você não pode pensar em vou fazer o mínimo para não ser eliminado de cara. Mas porque você não vai ser eliminado de cara, mas você vai ficar fora das vagas, muito longe das vagas. Então, candidato, a vida de concurseiro não é fácil. Você tem que chegar na prova do Sebrasp, encarar aquela prova e falar, poxa, eu vou fazer muito mais do que o mínimo. Porque o mínimo, você fazendo o mínimo, você vai chegar na hora da prova, você vai conseguir fazer o mínimo. Desses 13 pontos, mais os 26. Porém, você tem que pensar além, muito além. Não vá encarar a prova querendo achar o mínimo. Porque o mínimo, o candidato que está preparado, ele vai fazer o mínimo tranquilamente. Tá? Mas não pense no mínimo, pense além, muito além. Até porque a expectativa de quem está se preparando para esse concurso é que na prova objetiva a pontuação, as notas sejam altas, né? Talvez na discursiva aí já é diferente, né? Exatamente. A tendência realmente na prova objetiva, a preocupação com a nota mínima acho que nem deve existir, porque as notas naturalmente vão ser bem altas no objetivo. É o histórico dos resultados nos concursos para tribunais de contas. Agora, na discursiva, realmente é um detalhe importante, porque pode surpreender, né, alguns candidatos, né? No último concurso mesmo do TCDF, tivemos 160 redações corrigidas, né? Eram 16 vagas para ampla concorrência, foram corrigidas 160 redações. Para vocês terem uma ideia, foram eliminados 112. Apenas 48 candidatos passaram na prova discursiva. Então, a prova discursiva, realmente, a nota mínima é uma preocupação. Sabe? Tem que estar atento ali, né? Conseguir aquele mínimo, responder. Evidentemente, é importante responder as 3 questões discursivas, né? Senão fica difícil ali, né? Se você respondeu só... se não responder a minha discursiva da peça técnica, já está eliminado, né? Não conseguiu o mínimo na peça técnica. E as outras 2 também tem que ter algum conteúdo, porque senão você vai ficar com a pontuação só de uma, né? Se você deixar uma em branco. Então, no último concurso, a gente teve isso. Teve uma eliminação muito grande da prova discursiva. Continuando agora nas nossas perguntas, saindo um pouco das informações do edital e indo para uma visão mais geral. Qual é o perfil dos candidatos para esse concurso? Bom, o perfil são pessoas que já têm experiência em concurso público. Como a gente viu aí no edital, são muitas matérias, né? E pede uma profundidade muito grande de cada uma delas. Então, é pouco provável que tenha aqueles concurseiros iniciantes nesse concurso. São pessoas que já têm experiência, já fizeram outros concursos públicos. Muitos deles já são servidores em outros órgãos, né? É lógico que não estou dizendo que é impossível, né, alguém que nunca passou em concurso público passar nesse. Lógico, com a preparação pode passar, mas a gente tem uma tendência maior de ser aqueles que já foram aprovados em outros concursos, quem já está se preparando há algum tempo. E, como eu disse, a tendência é as notas serem bem altas, sabe? Como historicamente tem sido. Vale ressaltar também
que saiu recentemente o concurso para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Uhum. deve sair aí para São Paulo também. Exatamente. Então, assim, quem vai estudar para o TCDF, quem está estudando para o TCDF, provavelmente já está se preparando para esses outros também, né? Todos esses outros concursos da área de controle. Exatamente, Daniela, bem lembrado. Esse ano nós vamos ter concursos para a área de controle em outros tribunais de contas e há uma probabilidade de ser os mesmos candidatos fazendo. Então eu recomendo para você que está estudando para o TCDF, também faça o concurso do Rio de Janeiro, o concurso do Tribunal de Contas de São Paulo e de outros estados que vão sair, porque vão ser os mesmos candidatos. E qual a importância disso? Primeiro que você abriu a possibilidade de passar para outros concursos. A preparação que você vai fazer para o Tribunal de Contas vai auxiliar no estudo para o Tribunal de Contas de outros estados, que o edital, boa parte, contém as mesmas matérias, não é exatamente igual, mas assim, mais de 80% há uma correspondência. E sem falar que a fila, né, para entrar dentro da vaga é praticamente a mesma. Então, é mais um motivo para você se dedicar a esse concurso do Tribunal de Contas do DF, porque é o seguinte: os primeiros colocados é provável que tenha passado em mais de um concurso, então ele vai escolher para onde vai. Então, sei lá, são 10 vagas inicialmente previstas para ser chamado. Você ficou, às vezes, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, passou em mais de um concurso. Então ele vai ter que optar. De repente o cara mora no Rio de Janeiro, prefere assumir, tomar posse no cargo lá no Rio de Janeiro. Então já é uma vaga que vai abrir. Então já vai chamar o 11º, o 12º, conforme haver nas desistências. Então, é uma informação importante que você deve conseguir colocar o seu nome ali naquela lista de aprovados. Está previsto a correção de 72 discursivas, né? São 10 vagas, mas vão corrigir 72 discursivas. Então, você colocando o teu nome ali nas 72, né? Para ter a redação discursiva corrigida e sendo aprovado na redação, você tem uma alta probabilidade de ser chamado, né? Não é uma certeza, né? A certeza é quem estiver dentro dos 10, mas há uma alta probabilidade de ser chamado por causa desses fatores. Só um gancho aqui nesse comentário. A parte da redação, a parte discursiva, como são 72, e levando em consideração essa nota mínima, então o candidato que for fazer essa prova, se for chegar na parte da discursiva, não vá muito animado, porque a chance de você entrar é grande, né? Além da nota mínima que tem que ser feita, o histórico desses dois concursos anteriores é que o candidato que estava ali, provavelmente no último 72, ele conseguiu subir algumas posições devido à eliminação dos candidatos que estavam à frente. Então, é isso, é acreditar e fazer e seguir em frente. A gente sabe, a gente que é concursado também, a gente sabe que tem um caminho mais ou menos padrão, né, nessa preparação para passar num bom concurso. Mas também esse mundo é uma caixinha de surpresas, né? Então, Marcos, você acha assim, esse concurso é para quem já vem estudando há muito tempo ou quem começou recentemente tem alguma chance também? Bom, os concursos para tribunais de contas, eles são concursos que a concorrência geralmente não é muito elevada, mas é uma concorrência preparada, né? Então, para chegar ao nível de passar em um concurso de tribunal de contas, a maioria dos candidatos eles já estudam há anos para esses concursos. Então, focados para concursos de tribunal de contas. E o candidato está começando agora, ele tem que decidir uma área que ele vai fazer. Então, esses candidatos que fazem a prova para concurso de tribunal de contas, eles, como eu falei, eles já vêm focando nisso. Essas mesmas provas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, estão fazendo concurso para todos esses tribunais. E o candidato que está começando, geralmente ele tem dificuldade, né? E com tanto esse material, tanta matéria para estudar, tanta coisa, ele fica meio perdido. Eu acredito que o candidato está começando, ele tem que ganhar experiência, fazer essas provas, ganhar todas as experiências possíveis, focar no conhecimento básico de concurso, todas essas matérias básicas primeiro, para depois ir pegando a confiança e passar para as matérias específicas e focar numa área, focar na área de gestão, focar na área de controle, que aí não tem receita do bolo, não tem assim, outro caminho a seguir, é entrar nessa área, focar, que a hora vai chegar, que a hora do concurseiro vai chegar e ele vai passar. Sim, e mesmo para quem já vem estudando há um tempo, se preparando aí já há alguns anos,
Joab, o edital é muito extenso, então assim, talvez não, mesmo essas pessoas que já vêm se preparando há muito tempo, talvez nem elas consigam fechar o edital de ponta a ponta. Nesse caso, você acha que deve priorizar quais matérias, então? Realmente, de fato, o conteúdo do edital ele é muito extenso, são muitas disciplinas, as disciplinas têm um grau de profundidade grande, então, assim, é natural você chegar no dia da prova com algum grau de incerteza, né? Você vai ter algumas matérias que você não viu tudo. Ver tudo, né? Exatamente. E, desde já, você tem que começar a trabalhar com essa incerteza, essa insegurança, tem que trabalhar. É natural ter essa insegurança, porque você vai ver que não vai conseguir fechar todo o conteúdo. É lógico que você deve se esforçar, né? Buscar para cada disciplina ver o máximo de conteúdo possível, focar principalmente nas questões anteriores de concurso, os assuntos mais cobrados. Alguma coisa realmente vai ficar de fora. E aí você tem que ter esse preparo, né? Não ficar apavorado porque tem alguns assuntos que você não sabe. Você pode até buscar alguns macetes assim, para você tentar driblar essa insegurança. Por exemplo, tem uma área de direito, uma determinada matéria de direito que você não conseguiu ver todo o conteúdo. Você ainda pode tentar ver como responder isso aí baseado, por exemplo, em princípios constitucionais, que de repente te ajuda ali a responder, ver a relação daquele assunto com outra disciplina que você domina para te ajudar a responder, sabe? Então, desde já você tem que começar a trabalhar isso em você, né? Não entrar em pânico, porque realmente o conteúdo é extenso. E dentro do seu planejamento você vai ter que ver quais matérias vai priorizar, aquelas que você tem, né? Mais dificuldade, priorizar dar uma carga horária maior, aquelas que você tem mais facilidade, você já vai diminuir na carga horária, você não abandona a disciplina, mas você já pode botar uma carga horária menor, porque você viu que já avançou bastante no conteúdo. Geralmente, quando você consegue dominar assim, 80% daquela matéria, você já pode começar a diminuir a carga horária dela, de estudo, e aumentar a carga horária daquelas que você ainda tem dificuldade ou que está iniciando. Além disso, também, mesmo dentro dessas matérias, tem alguns itens, alguns pontos que sempre são os mais cobrados, né? Isso, exatamente. Focar naqueles assuntos que são mais cobrados nos concursos, né? À medida que você vai resolvendo questões do concurso anterior, você começa a perceber quais são esses assuntos que são mais cobrados, né? Você respondeu uma questão do concurso, quer dizer, você viu que aquele assunto foi cobrado, você já se aprofunda um pouco mais naquele assunto, sabe? Ver o que tem em volta daquele assunto, quais os assuntos relacionados a ele. As matérias ali, você tem que sempre focar, eu sempre digo, né, que você não precisa saber tudo sobre aquela matéria, você busca saber tudo que a banca cobra sobre aquela matéria. Então, você vai... o ideal, né? Exatamente. E assim, para você que talvez não vai ter tempo de fechar o edital, talvez uma dica seja focar nas duas novas matérias que serão cobradas, né? Que é a conhecimentos específicos do DF e estatística, né? Sim, o concurseiro, né, ele tem o seu nível, né? Ele sabe o que ele estudou, o que ele precisa estudar. Agora, essas duas matérias, com certeza, é uma novidade, né, para todos. Então, aquele candidato que for fazer essa prova e se der bem nessas duas matérias, com certeza ele está um grande passo na frente de todos o universo ali dos concurseiros que estão fazendo aquele concurso, né? Então, acredito que focar nessas duas matérias é importante. Porém, não foquem demais só nessas matérias, né? Lógico, o que você está precisando mais, o concurseiro que já estudou todas as matérias, ele vai focar bastante nessas duas. Agora, o concurseiro que está começando, foca no conhecimento básico, não foca muito nessas duas matérias, né? Essas duas novas matérias é mais para aqueles concurseiros que já têm uma bagagem e que já vão fazer essa prova para passar. Então, o concurseiro que está começando, eu oriento a focar no conhecimento básico, não deixar essa matéria que cai no Distrito Federal aqui específico para depois. Até porque também no edital não vem a previsão de, por exemplo, quantos itens serão de estatística, quantos itens serão de conhecimentos específicos. Então, assim, também não dá para, a não ser que você já venha se preparando há muito tempo, já esteja com o edital das demais matérias já em dia, aí sim dá para focar nessas matérias, né? Mas se não, é melhor focar nas principais matérias mesmo, né? Até pensando na nota mínima, né? Bem lembrado. Essa parte
do número de questões é uma caixinha de surpresas, ninguém sabe, né, quantas vão cobrar. Então é muito arriscado você focar demais nessas duas matérias e deixar um direito administrativo, um direito constitucional, um português, né? É preferível focar mais nessas matérias amplas que o Tribunal de Contas cobra muito, né? Essa parte específica de conhecimento do DF e agora estatística, acredito que também não vai ser cobrada extenso, não, a ponto de deixar matérias como português, direito administrativo, direito constitucional com questões a menos, né? Uhum. E Joab, você enquanto servidor da casa e professor aqui do CDF concurso, fora isso que a gente está conversando sobre você se organizar, né, ter um planejamento de carga horária, quais matérias você vai ver, pensando nas que você tem mais dificuldade, mais facilidade. Fora isso, alguma outra dica que você tem aí para quem está acompanhando a gente? Uhum. Bom, em primeiro lugar, o planejamento é importante. O edital já saiu, então o concurseiro ele tem a possibilidade de fazer o planejamento dele do dia de hoje até a data da prova. Desde já, é importante já fazer um planejamento do que vai ser revisado quando faltar poucos dias para a prova, quando faltar uma semana, 10 dias, o que ele vai revisar. Não sugiro nos últimos dias você ver um assunto novo, porque provavelmente não vai dar tempo de você fechar o assunto e só vai gerar uma insegurança, um estresse. Então, nos últimos 7 dias, 10 dias, se concentrar em revisar aquilo que você já estudou, sabe? Dentro desse teu planejamento que você vai fazer, né, de hoje até a data da prova, né, ele talvez precise fazer alguns ajustes no decorrer do tempo, porque você vai perceber que algumas matérias você está evoluindo mais rápido, aí você já diminui a carga horária, outras você está com mais dificuldade, você amplia a carga horária. Tem matérias que são básicas, que precisa realmente um desempenho muito bom, porque, como eu já disse, os candidatos estão muito bem preparados, as notas vão ser altas, são matérias como português, constitucional, administrativos, as notas são muito altas. Português, não é incomum as pessoas gabaritarem na prova de português, sabe? Às vezes ou gabaritou, errou apenas uma questão, então, quer dizer, tem que tirar uma nota alta. Da mesma forma, constitucional e administrativo, as notas costumam ser altas, então tem que ter um índice de acerto grande, né? Quanto às demais matérias, há uma variação aí na nota, né? Dependendo da profundidade, do grau de dificuldade que a banca cobra. É natural numa prova desse nível haver uma distribuição de questões entre fáceis, médias e difíceis, né, para haver um equilíbrio ali na nota. E o treino em casa também, né? É importante você treinar, você estuda a matéria, treina com questões. Eu sugiro ainda simular uma situação real de prova em casa, por exemplo. No dia da prova, como é que vai ser? Tem aquele tempo de prova. Isso é bastante interessante, né? Exatamente. Se você pensar que vai ser o dia inteiro de prova, período matutino, vespertino, então quem tiver essa oportunidade, realmente é interessante você pegar um final de semana aí, a cada final de semana até o dia da prova, vai para uma biblioteca, chega no horário, a prova vai começar às 8 horas, chega antes, como se você estivesse se preparando mesmo fisicamente para a prova, porque é importante esse preparo também, né? Isso, porque vai chegando lá, acho que principalmente na parte da tarde, vai chegando uma hora que bate o cansaço, né? Então, se você já tiver minimamente aí treinado, a sua chance de conseguir concluir melhor aumenta, né? Exatamente. Esse treino é importante até para você, tanto você para se preparar fisicamente para a prova, né? Vai ser cansativo, né? O dia inteiro, quanto você se planejar ali na administração do teu tempo. Você tem que reservar um tempo para responder as questões objetivas, um tempo para marcar o cartão resposta, uma paradinha que você vai dar para dar uma descansada, por exemplo, vai parar uma vez para ir no banheiro, ou vai parar 2 vezes, você já se organizar como é que vai ser isso. E a mesma forma a parte discursiva da tarde, quanto tempo você vai levar mais ou menos para elaborar a peça técnica, para responder as 2 questões. Então, simular essa situação antes do dia da prova contribui aí para você tanto se preparar emocionalmente, né, no estresse do dia, fisicamente, e também fazer esse teu planejamento, como é que vai ser no dia real da prova. E aí a gente seguindo agora a nossa entrevista, saindo um pouco das informações do edital em si, e indo mais agora para a experiência dos nossos convidados enquanto servidores. Então, Marcos, você podia falar um pouquinho mais para a gente como é a atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal? Bom, o tribunal, ele tem a área técnica, né, onde é demandado, né, onde a demanda chega, né, chega na porta do tribunal, né, a pessoa pode chegar no tribunal e fazer uma denúncia, uma representação
Esse assunto vai parar na área técnica do tribunal, né, com os auditores. Essa porta de entrada são sempre os auditores? Sim, no caso, De um modo geral. como eu digo, essa porta de entrada seria o quê? A ouvidoria do tribunal, né, a ouvidoria do Ministério Público do tribunal, o próprio, né, os conselheiros. Então, assim, o assunto chega ao tribunal, também a gente toma conhecimento do diário oficial, né? Assim, o assunto é tratado inicialmente na área técnica, essa é a minha porta de entrada que eu disse. O assunto é tratado inicialmente na área técnica do tribunal. Os auditores fazem a análise prévia, né, do assunto, faz uma informação, a peça é chamada informação, essa informação ela é tratada no âmbito da diretoria e o assunto segue o caminho seguinte, que a maioria das vezes é encaminhado para o Ministério Público de Contas também opinar sobre o assunto. Determinados assuntos passam pelo Ministério Público, que o Ministério Público do Tribunal de Contas faz um parecer sobre esse assunto. E com a informação da área técnica e o parecer do Ministério Público, o gabinete do conselheiro tem o embasamento, os fundamentos para poder decidir sobre qual direção qual a linha a seguir, né? Os argumentos da área técnica, os argumentos do Ministério Público, a fundamentação, e com esses dois documentos, com essas duas bases, ele vai formar a decisão do gabinete do conselheiro por meio de um voto, e esse voto vai para a tribuna do tribunal, onde o plenário do tribunal vai decidir sobre o assunto. Então, esse é o caminho. Primeiro, a área técnica, depois, alguns casos vão para o gabinete do procurador, ele vai opinar também, e, em seguida, vai para o gabinete do conselheiro. O gabinete do conselheiro faz o seu voto e é levado para a sessão plenária. E lá na sessão plenária é debatido o assunto e aí forma-se a decisão do tribunal sobre aquela questão. Então, basicamente, essa é a maneira de atuação do tribunal. Tá, então só para a gente fazer um resumo aqui, eu que estou de fora, não sou do órgão, de uma forma super simplificada. Me corrija se eu não falar alguma coisa certinho, mas de um modo geral a linha de atuação do Tribunal de Contas tem essa primeira análise técnica que é feita pelos auditores, referente às prestações de contas, auditorias, assuntos e matérias que são de interesse do Tribunal de Contas. Lembrando que essa análise ela é técnica, é uma opinião técnica, mas ela não tem nenhum poder decisório, né? Isso, correto. Isso. Aí, esse processo, essa informação, como você disse, segue para o Ministério Público, que vai fazer uma outra análise, já num campo mais da legislação, ver se está tudo de acordo com as leis. É por aí também? Sim, o papel do Ministério Público é exatamente esse, verificar se o que foi feito na área técnica atende à legislação, né, não fere nenhum princípio, não fere nenhuma lei, e também se houve alguma omissão, né, na parte assim, faltou analisar determinado assunto, faltou enquadrar o assunto na lei. Então, o papel do Ministério Público é esse, realmente fazer essa conferência e ver se o trabalho está de acordo com a lei. E aí, em seguida, então, tanto a análise técnica dos auditores quanto essa análise dos procuradores do Ministério Público seguem para os magistrados, que são os conselheiros, são juízes administrativos, né, que aí vão fazer essa análise final, então, levando em consideração ambas as análises. Sim. É mais ou menos isso, então. É basicamente isso. O gabinete do conselheiro, no gabinete do conselheiro é feito um voto, né, que vai conjugar essas duas peças e aí sim levar esse voto para o plenário, que lá é deliberado o assunto, decisão final do tribunal é feita no plenário. Legal. Já com relação à estrutura do Tribunal de Contas, Joab, como é mais ou menos a distribuição lá dentro e qual é mais ou menos assim as atribuições dos auditores? Bom, tem várias áreas de atuação, né? O servidor, você que futuramente pretende ser servidor do Tribunal de Contas, do DF, né? Se tornar um auditor, você pode de repente trabalhar na área de contas de gestão, contas de governo, auditoria, a parte de análise de editais, enfim, né? Todos aqueles instrumentos de fiscalização que você está estudando para o edital, né? São áreas
que existem no tribunal e você pode cair em uma dessas áreas aí, né? É um leque bem amplo de atuação, sabe? É uma casa que, como eu falei, tem uma oportunidade de crescimento muito grande, você vai poder aprender bastante, até com o próprio convívio com outros servidores, você aprende bastante, né? Temos servidores lá com mestrado, com doutorado, como o edital prevê qualquer área de formação, temos servidores das mais diversas áreas de formação que contribuem para enriquecer a casa, né? Que, há uma interdisciplinariedade muito grande, então você pode trabalhar em diversas áreas, aí, como eu falei. Uhum. Agora entrando um pouquinho na experiência individual de cada um dos nossos convidados, Marcos, qual é a área que você atua lá no Tribunal de Contas e como é seu dia a dia, mais ou menos? Bom, eu estou atuando na SEASP, né, Secretaria de Fiscalização da Área Social e Segurança Pública, dentro da primeira diretoria, né, primeira DIASP, da DIASP 1. Então, a minha experiência lá está sendo muito gratificante. Então, o trabalho no dia a dia, ele decorre muitas vezes de análise de representações, análise de editais, né, alguns tipos de editais de licitação, análise de contratos, né, análise de denúncias. E o trabalho que nós fazemos lá nessa área técnica é um trabalho que ele é muito decisivo para o tribunal. Então, é um trabalho que tem que ser feito meticulosamente, com muita meticulosidade, muita seriedade, porque quando o assunto chega no gabinete do conselheiro para ele decidir, ele leva muito em consideração o que é feito na área técnica. Então, para mim, isso está sendo muito gratificante, porque o trabalho que a gente faz lá no tribunal, você como auditor, futuro auditor, é levado em consideração. É um trabalho sério, tem que ser feito com cuidado, e porque além de influenciar na administração pública, pode influenciar na vida de outras pessoas, né? Quem está do outro lado fazendo, né? Principalmente no executivo, ele está lá tentando fazer o trabalho dele, você está do outro lado, às vezes, fazendo uma opinião, dando sua opinião, dando uma fiscalização. Então, é um trabalho sério, tem que ser levado com seriedade, com muito cuidado, e é um trabalho gratificante. Minha rotina lá, como você falou, né, rotina de trabalho, eu acho muito bom trabalhar no tribunal. Você tem, às vezes, com flexibilidade horária, você pode ir mais tarde, chegar mais cedo. Então, para mim, é um Tem a questão de ponto de controle lá? Bom, o ponto de controle, ele foi implantado no tribunal, né? Então, eu acredito que ano que vem, ou esse ano mesmo, já vai estar sendo controle formal de ponto. E até hoje, né, a gente não tem um controle formal de ponto, mas acredito que no futuro, agora bem próximo, haverá esse controle. Tá. E você, Joab, qual área que você trabalha lá dentro? Bom, eu trabalho na Secretaria de Contas, é responsável pela análise das prestações de contas anuais, tomada de contas anuais, também tomadas de contas especiais, né? E nós trabalhamos ali, né, o auditor ele recebe um processo, tem um prazo ali para ele fazer essa análise, né, essa análise técnica, elabora um documento chamado informação, como foi dito aqui, que vai ser encaminhado, né, para o Ministério Público, para o julgamento pelos conselheiros, sabe? E ali você faz a análise dentro da legislação, dentro dos normativos. Vale destacar que o auditor ele tem a sua independência ali, a sua análise é individual, é o que você conclui sobre aquilo ali dentro dos normativos, dentro da legislação, né? Não há uma pressão, uma orientação de quem quer que seja para o resultado daquela análise. A análise é do auditor. Então é importante frisar isso, né? Porque vê a importância de você que futuramente pretende ser auditor da casa, né? Da sua análise para contribuir para a melhor aplicação dos recursos públicos, sabe? Você realmente faz aquela análise de forma independente e é bastante gratificante poder trabalhar numa casa que dá essa independência de trabalho para o servidor, né? Dá a oportunidade de você crescer, se desenvolver. E, bom, basicamente é esse o trabalho, né, na Secretaria de Contas, a análise das contas de gestão, né, dos gestores públicos do Distrito Federal. No TCDF, o teletrabalho já é uma realidade? Está em um período de implementação? Como é que está isso aí?
Nós começamos lá o teletrabalho, está numa fase de teste, tem alguns servidores trabalhando no teletrabalho e é uma tendência ali para o tribunal, né? Logicamente não é para todas as áreas, mas as áreas que permitem esse tipo de trabalho à distância, né? Aquelas áreas que já estão há algumas métricas de desempenho, de tempo para cada processo, para cada atividade. Também no normativo do teletrabalho exige uma produção maior daquele que for trabalhar em casa, né? Geralmente tem uma porcentagem a mais que ele deve produzir. Então há uma tendência. Estamos na fase de teste, mas está ampliando, né? Já tem alguns servidores executando esse tipo de trabalho. Só lembrando que essa não é uma possibilidade para quem tem função, né, de confiança. Isso. Ou para quem está no estágio probatório. Exatamente. Quem assumiu um cargo de comissão ou função de confiança não pode trabalhar no teletrabalho, e também quem está no estágio probatório, porque é a fase que justamente o servidor está sendo avaliado ali o seu desempenho. Então, no estágio probatório não é permitido o teletrabalho. Seguindo agora com a nossa entrevista, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi o processo de preparação de vocês. Os dois passaram no último concurso de 2014, então o concurso até então mais recente, né? Então, Marcos, fala pra gente como é que foi o seu processo, como você se organizou, se planejou, se preparou para passar nesse concurso. Bom, esse concurso do TCDF foi o meu último concurso, né? Derradeiro que eu fiz, e até hoje estou lá e vou continuar lá. Então, a minha preparação, eu comecei a estudar desde... Posso falar tudo, né? Fica à vontade. O meu histórico, eu comecei a estudar no ano de 2008 ainda, né? 2008, comecei a estudar para concurso, né? Não tinha nenhuma experiência, nunca tinha feito prova de concurso, não sabia. Peguei um enunciado lá ali, já nem sabia para que lado eu ia. E comecei a estudar. Estudando, 2 anos depois eu passei no meu primeiro concurso, isso com estudo diário, né? 2 horas, 3 horas por dia. Consegui passar no concurso. Em 2010 eu passei no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né? Antigamente MDIC, como analista administrativo, e continuei estudando, né? Estudando todo dia. Aí consegui passar no Judiciário, no Superior Tribunal Militar. Depois disso eu continuei estudando, já consegui um pouco mais de tempo de estudo, né? Porque no Judiciário, né, a gente consegue menor também, né? Trabalhar somente pela tarde, né? E aí consegui passar na CGU. Da CGU eu continuei estudando num ritmo menor e consegui passar no Tribunal de Contas aqui do DF. Então foi uma preparação longa, né? Eu sempre foquei essa área de controle, né? CGU ou TCU, TCDF. Então foquei sempre isso daí. Como eu disse antigamente, mais no início, o foco, né? A gente não pode perder o foco. Você começa numa área, depois muda de foco para a área fiscal, ou então para uma área de outro tipo de concurso. Para mim o foco ele é fundamental, você manter o foco naquela área, e foi fundamental essa preparação para mim. Eu mantive o foco na área de controle, fui nessa área de controle decididamente, né? Uma área que tem poucas vagas, uma área que tem menos concurso, mas essa área que eu gosto, que eu quis fazer, e deu certo, graças a Deus deu certo, consegui entrar no Tribunal de Contas, estou muito feliz lá, para mim é um trabalho muito gratificante, eu estou satisfeito ali dentro, consegui passar nesse concurso, estou satisfeito, vou continuar lá, vou continuar no Tribunal de Contas. Para mim não tem lugar melhor de trabalho, né? Então, meu último concurso, graças a Deus deu certo, espero que você que está me ouvindo também consiga passar no seu concurso, na sua área que você escolheu, você vai ser muito feliz, conseguir entrar no Tribunal de Contas, poxa, vai ser muito feliz também. É um trabalho, né, um trabalho árduo, um trabalho difícil, exige muita dedicação, muita concentração para fazer, mas é um trabalho gratificante, eu estou muito feliz. Bacana isso, né? Um relato tão positivo assim. E essa história, Joab, como é que foi? Bom, inicialmente, no primeiro concurso que eu fui aprovado, foi até curioso, né? Eu não me imaginava entrando na administração pública, né? Quando eu comecei minha carreira profissional, eu imaginava trabalhar na iniciativa privada, né? Mas aí durante a faculdade, tem alguns colegas que foram fazer o concurso da UERJ, e aí eu fui fazer também, né? Sem experiência nenhuma, fui lá assim tentar, né?
não tinha a menor noção como é que funcionava concurso público, né? Que exigia um preparo prévio, né? Toda uma preparação, todo um estudo, né? Eu fui lá fazer, era um concurso de nível médio, então só exigia alguns conhecimentos ou da faculdade ou da época de colégio. E aí eu fiz a prova, né? Não fui chamado ali dentro das vagas, né? E na época até desanimei, falei, poxa, isso aí não é para mim e tal, né? Achei que não tinha condição, quer dizer, eu não tinha a mínima noção como é que funcionava o concurso público, né? Eu achava que era só assim, né? Só que aí, passado alguns anos, né, eu já estava trabalhando na iniciativa privada, até esqueci do concurso, aí fui chamado para esse concurso, né? Pra você ver, eu não fiquei bem colocado, né? Fiquei numa colocação bem atrás ali, mas chegou e fui chamado. E no Rio de Janeiro não tinha muita essa cultura de concurso público na época, né? Aqui em Brasília. Aqui em Brasília é muito forte, né? Tem muita gente estudando para concurso público, né? No Rio de Janeiro não tinha isso. Hoje já tem muitos concurseiros no Rio de Janeiro, né? Mas poucas pessoas optavam por concurso público, então eu não tinha essa noção. E aí quando eu fui chamado, eu tomei posse e na minha cabeça eu falei assim, não, vou lá tomar posse, vou trabalhar um pouco lá. Vamos ver como é que é. E depois quando arrumar outro emprego, eu saio, né? Só que aí chegando lá, eu me surpreendi, né? Eu vi como é que funcionava a administração pública e eu vi ali uma oportunidade interessante. Eu vi uma oportunidade que eu não vi na iniciativa privada, né? Uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque você depende só de você, né? A gente sabe que o concurso é difícil, a vida do concurseiro é difícil, mas veja bem, depende só de você, só do teu estudo, só da tua preparação. É você e aquela prova no dia da prova, né? Na iniciativa privada, é lógico que é importante a competência, o desempenho, tudo isso é importante, mas não é só isso, você fica na dependência de alguém, né? Você vai arrumar um emprego, você fica na dependência do entrevistado te contratar, né? Gostar de você te contratar. Se você quer um aumento, você vai depender da empresa querer te dar esse aumento. Uma promoção vai depender do chefe querer te dar essa promoção. É lógico que precisa do desempenho, da competência, mas você fica na dependência da opinião de alguém. E o concurso público é difícil, lógico, mas depende só de você, né? No dia ali é só você e a prova. Então eu vi uma oportunidade interessante. Eu falei, caramba, eu acho que vou me preparar agora, vou sair daqui só para outro concurso. Ah, e sobre o preparo, né? Aí, quando eu tomei a posse, né, eu conheci outros servidores públicos, né? Alguns ali estavam se preparando para outros concursos, então eu vi que, poxa, caramba, precisa de um preparo prévio, né? De preferência antes de sair o edital. E comecei a estudar. Eu sempre quis ser militar e aí resolvi me preparar para o concurso de oficial do Exército. Me preparei, fui aprovado e tomei posse, né, no cargo, né? Me tornei oficial do Exército, fiquei no Exército até o posto de capitão. Vim servir aqui em Brasília, vim trabalhar aqui em Brasília e pretendia seguir carreira até o final, né? Eu tinha um sonho de chegar até o final da carreira, chegar no posto de coronel, mas chegando aqui em Brasília, eu já vi outras oportunidades. Eu vi aqui que tem outros cargos públicos interessantes, tinha até alguns colegas do Exército que estavam saindo, sendo aprovados, né? E apesar de eu gostar muito da carreira militar, gostar do Exército, né? Eu fiz muitos amigos lá, né? Eu vi ali que tinha uma outra oportunidade fora e comecei a me preparar também. E aí comecei a me preparar, fui buscando quais as matérias que eram para estudar, né? Fui me informando e foquei no concurso de auditor para o Tribunal de Contas. Eu vi que era a área que eu queria me preparar. Como vocês viram no edital, são muitas matérias, uma amplitude muito grande de matérias. Então eu estava fazendo concursos na área de controle, né? Tribunal de Contas, Controladoria Geral, mas também arriscava fazer outros concursos de áreas que tinham um conteúdo muito parecido, né? Então, depois de um tempo de preparo, eu fui aprovado no mesmo ano, fui aprovado para 3 concursos, né? No Supremo Tribunal Federal, Polícia Civil do Distrito Federal e a DASA, né? Fui aprovado para esses 3 concursos. Não era ainda o que eu estava buscando de auditor, mas você vê assim que o edital do Tribunal de Contas ele é tão amplo que te dá a possibilidade até de ser aprovado em outros concursos. Então eu tomei posse no concurso do Supremo Tribunal Federal e continuei me preparando, né? Na verdade, eu dei uma relaxada ali, né? Eu alternei em períodos que estava estudando, às vezes, né, desanimava. Então, até uma primeira mensagem para vocês, né? Não cometa esse erro, né? Mantenha ali um estudo constante. Eu sei que às vezes é difícil, né, manter esse estudo, então, em momentos que estiver mais difícil, talvez você tenha que reduzir um pouco a carga horária de estudo, mas não pare, para você não ter esse atraso, né? Então, eu
continuei estudando, me preparando para o Tribunal de Contas, né? A segunda mensagem que eu passo aqui, né, que eu aprendi que precisa ter esse preparo antecipado, né, aquele caso de ter passado para a UERJ, hoje é praticamente impossível, né, alguém passar assim, né, mesmo mal colocado como eu passei, né, no primeiro concurso, porque se profissionalizou muito, nós temos aí conteúdos elaborados muito bem enxutos, assim, aquilo que a banca cobra, então os candidatos estão muito bem preparados, então precisa de um preparo antecipado, sabe? Bom, e aí voltando, então tomei posse no Supremo Tribunal Federal, no cargo de analista judiciário e continuei me preparando, né? Focando na área de controle, né, e buscando concurso no Tribunal de Contas ou Controladoria Geral, né. Eu arrisquei alguns outros concursos, foi até para testar, para ganhar experiência, não foi aprovado em alguns concursos aí que eu não tomei posse, mas foi para testar, foi Ministério da Justiça, Ministério da Integração, Polícia Federal, CPRM, Agência Reguladora, passei em alguns outros concursos. E em 2013 saiu o edital do Tribunal de Contas do DF, a prova foi em 2014, e fui aprovado, né? Finalmente cheguei no cargo que eu estava desejando. Então, a mensagem que eu tenho que passar para vocês é, né, buscar a preparação, não é fácil, o conteúdo é grande, você vai ter altos e baixos, vai ter momentos que você vai estar muito empolgado e vai se dedicar muitas horas e tal, tem momentos que você vai bater aquele desânimo com vontade de parar, na hora que você estiver mais desanimado ou com a correria do dia a dia, eu recomendo não pare. Talvez você tenha que diminuir um pouco a carga horária para ajustar na tua rotina, mas não pare para você não perder o que você aprendeu, a bagagem, o conhecimento que você tem adquirido, né? E desejo para vocês assim, né, um sucesso nessa prova aí, buscar no dia da prova tranquilidade, sabe? Como eu gosto muito de falar ter que trabalhar essa insegurança, ansiedade, né? Porque realmente é natural você não fechar todo o conteúdo, sempre fica alguma coisa faltando, mas você tem que trabalhar essa ansiedade e até já se preparar desde já como lidar com esses assuntos que você não sabe, né? Se você vai buscar relação com outras matérias, né? Se for de direito, por exemplo, você pode relacionar com princípios constitucionais, analogia com outros assuntos, para ver o que você pode extrair dali para responder todas as questões. E como a gente vem conversando aqui, já nas outras entrevistas, inclusive também, mas assim, não tem uma receita de bolo, né? Você vê que cada um tem uma experiência, mas para passar no concurso nesse nível, que muitas vezes é o cargo final de muitos candidatos que estão estudando para um concurso, você vê que é uma preparação de anos. Nesse meio termo aí tem gente que casa, tem filho, passa em outro concurso, toma posse em outra coisa, mas assim, sempre mantendo o ritmo, né? Sempre mantendo o foco, sobretudo se você escolheu a área fiscal, mantenha o foco na área fiscal, se você escolheu a área de controle, mantenha o foco, porque também quando a gente abre muito leque, se perde, né? Exatamente. Essa até é uma dúvida de muitos concurseiros, né? Posso fazer com vários tipos de concurso ou focar só num órgão, né? Na verdade é um meio termo, você escolher uma área, né? Por exemplo, o Tribunal de Contas é a área de controle, então você pode fazer, se você estuda para o Tribunal de Contas, você pode fazer concursos para o TCU, para o Tribunal de Contas dos Estados, para a Controladoria Geral, órgãos que têm cargos na área de controle interno, então na área de controle. Você pode escolher, de repente, a área de gestão, né? Se for da área jurídica, né? A pessoa pensa em ser um procurador, um juiz, então você vai focar em algumas matérias ali, então focar uma área, né? Uma área de conhecimento. E como eu comentei que eu estava me preparando para o Tribunal de Contas, arrisquei outros concursos. Arrisquei ali porque eu percebi que o edital, 80% do conteúdo, um pouco mais de 80% do conteúdo havia em comum. Então dava... Era válido, né? Era válida a tentativa, né? Eu não desviei o assunto, não abandonei ali o foco no Tribunal de Contas, mas arrisquei fazer a prova porque eu vi que tinha muitas matérias em comum. Então você pode fazer isso também, de repente você foca nessa área, mas se você quiser arriscar um concurso de uma outra área ali, você observa o edital. Se mais de 80% ali você domina, dá para arriscar, dá para tentar, né? Como a gente está falando desses concursos, de forma geral, concurso para Tribunal de Contas prepara muito bem a pessoa para fazer concursos na área administrativa de qualquer órgão, né? Então, quando eu estava estudando para Tribunal de Contas, eu aproveitei esse meu conhecimento para fazer concursos para órgãos como o Judiciário, na área administrativa, né? CGU depois, já aproveitei todo aquele conhecimento de controle. Então, é muito bom. Quem estuda para a área de controle
fazer concursos para essas áreas administrativas de diversos órgãos, né? Você só tem a ganhar. Lembrando também da história da fila, né? Que você começa a estudar para o concurso, você entra na fila. Não necessariamente essa fila segue direitinho, tem gente que pula umas casas aí, Exatamente. né? Mas é a filosofia da fila, né? Vai passando, as pessoas vão passando, vão saindo e você vai se aproximando cada vez mais da sua aprovação. E a gente aqui do CDF Concurso está aqui para te ajudar no que for possível. Por isso eu queria que o professor Joab falasse um pouquinho sobre o material que você está produzindo, né? Uhum. Estamos preparando um material de controle externo, né? Quem está escrevendo o material sou eu e meu amigo Reginaldo Coutinho, que é auditor do Tribunal de Contas da União. E o foco principal, a gente busca nas questões anteriores, né? Questões anteriores do Tribunal de Contas do DF, do TCU, de Tribunais de Contas de outros estados. Foca principalmente em questões do CESP, para você já se habituar na forma como a banca cobra as questões, sabe? E focamos nos assuntos mais cobrados. Então, há uma parte teórica do conteúdo de controle externo, exercícios para você praticar ali o teu conhecimento e também treinar, como eu digo, né, não é só o conhecimento do que é importante, você tem um conhecimento para adquirir e também treinar a forma de responder as questões, você saber ali a forma que é cobrada. Então, a gente vai buscar colocar o conteúdo principal que é cobrado pela banca do CESP na matéria de controle externo. Lembrando que além da área de controle externo, que vai ter o material produzido pelo professor Joab, o CDF Concurso também está preparando material para todas as outras áreas. Então, você que está interessado, você que está nos assistindo, entra no nosso canal, entra no nosso site, veja as nossas videoaulas, veja todo o material lá atualizado, bem detalhado pelos nossos professores e dá uma olhada e se prepara junto com a gente. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e, enfim, a gente está caminhando aqui para finalizar essa entrevista. Então, Marcos, quer deixar alguma mensagem aí para quem está nos assistindo? Bom, primeiramente, eu agradeço, né, o convite. Imagina, a gente que agradece. Participar aqui da entrevista do CDF Concursos. E eu queria deixar um recado, né, no final, para o concurseiro que está na reta final de sua preparação. Como tem a data do edital, a data fixa, provavelmente fixa da prova, pegue ele uma planilha, coloque lá a quantidade de horas por dia que você tem disponível para estudar, a matéria que está precisando mais para estudar, faça um planejamento diário em termos de exercício, tempo de exercício, vou dedicar ali meia horinha de exercício, vou dedicar ali mais 40 minutos para estudar essa matéria nova. Revisão, né? Fazer uma revisão, bota no papel, lá, faz lá o quadriculado, bota no papel e segue esse planejamento, não saia dele. Não deu tempo de ver tudo, toda a matéria do edital, não se preocupe, tá bom? Porque você tem um conhecimento básico grande. A matéria nova que apareceu, a matéria que você não estudou, é aquela. Se cair, caiu, se não caiu, ótimo. E confia. Bota esse planejamento no papel, segue ele, não sai dele. Que você vai se sentir confiante, na chegada na hora da prova você vai estar se sentindo confiante porque você fez o que você podia. E vai com fé que a chance de passar é grande, concurseiro. Professor, alguma dica, alguma mensagem motivacional aí? Bom, como vocês viram, o edital é bastante extenso, então exige, como o colega falou, é importante o planejamento, né? O planejamento até o dia da prova, você vê ali o que você vai priorizar, o que você vai se dedicar mais, o que você vai botar uma carga horária menor, porque de repente você já tem uma bagagem boa daquele conteúdo, né? Simular, como já comentei também durante a entrevista, simular o dia da prova para você ganhar essa experiência, um controle emocional, administração do tempo. E não entrar em pânico assim, com a banca, né? Tem muito candidato que fica naquela preocupação, assim, né? Que a banca quer me atrapalhar e tal. A banca ela foi contratada para selecionar candidatos para o órgão, então ela tem interesse que algumas pessoas sejam aprovadas, né? Então, assim, aprender durante esse preparo, você aprender ali como a banca cobra o assunto, sabe? Tentar entender a forma dela cobrar, né? O objetivo da banca não é, assim, derrubar ou atrapalhar o candidato. Ele quer selecionar aqueles que se prepararam, que têm um conteúdo, sabe? Que aprenderam aquele conteúdo que foi exigido, sabe? Buscar também
além da administração do tempo, atenção na leitura das questões, sabe? Para não perder questão por bobagem, por uma distração, sabe? Enfim, o preparo antecipado, isso aí é muito importante, o foco no preparo antecipado, manter tua rotina ali. Às vezes tem aqueles altos e baixos, entendeu? Você vai estar super animado, às vezes desanima, mas não pare, né? Se desanimou, de repente diminui uma carga horária naquele dia, naqueles próximos dias, mas depois retoma, porque vale a pena. E a gente está num ano bom para isso, para esse preparo. Porque tem outros concursos aí vistos, né? Tem o concurso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de São Paulo, talvez saia concursos na área de controle em outros órgãos. Então, o preparo aí para esse concurso do TCDF também te dá um preparo para você passar em outros concursos, né? E além disso, como eu falei, né, fica quase como uma fila só, né? Porque vários concursos saindo ao mesmo tempo, são os mesmos candidatos, então é importante você botar teu nome lá, né, no TCDF. Se tu botar o teu nome entre os 72 lá, há uma probabilidade alta de você ser chamado, né? A gente tem a garantia dos 10 primeiros, como né, pode entrar, mas quem botar o nome ali entre os 72 tem uma probabilidade alta de ser chamado, por conta de ter mais vagas, né, abertura de mais vagas, ou alguns desistirem de tomar posse por terem tomado posse em outros órgãos. Então, a minha recomendação aí para motivar vocês é continuar estudando, se preparando, que vale a pena, sabe? Realmente é cansativo, né? Tem hora que você vai se abater ali com tanto conteúdo, começa a rolar a insegurança de que, cara, não estou sabendo. Essa insegurança é natural, a gente chega na prova com alguns assuntos que você sabe que não sabe todo o conteúdo, então assim, tem que aprender a lidar com isso, tá? E desejo uma boa preparação para vocês e espero ver você aí no dia da posse. Então é isso, a gente vai encerrando a nossa entrevista por aqui. Mais uma vez gostaria de agradecer pela parceria, disponibilidade de vocês para estar aqui compartilhando essas experiências. E, bom, para você que está nos assistindo, acesse o nosso canal no YouTube, acesse os nossos conteúdos no site também e conte com a gente nessa preparação aí. E muito boa sorte nessa prova, que você seja o mais novo auditor ou auditora do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Até a próxima!